Sirin observa uns comprimidos e fica olhando. A Tice entra no quarto e ela esconde o frasco de comprimidos atrás de si. A Tice pergunta se ela vai sair. Irritada, Sirin diz que já vai sair e ela pode avisar todo mundo que logo ela sai de casa. A Tice pergunta por que ela colocou os braços para trás e o que está segurando. Sirin mostra o remédio e a Tice pergunta para que é. Sirin diz que é para dor de cabeça e a Tice pergunta se ela está com dor. Sirin diz que não, mas é para tirar sua vida e iria começar agora a escrever sua carta de despedida. A Tice exige que ela dê o frasco do remédio, mas Sirin nega e diz que ela vai acabar com sua vida. Ela diz que seu pai só mandou ela sair de casa e já se acostumou com eles despreciando-a. A Tice abraça a víbora, diz que ela não vai sair e ninguém quer a depreciar. Sirin diz que a preciosa agora é a Bahar e todo mundo acabou de tratá-la mal. A Tice sai rapidamente do quarto de Sirin. Sirin vira o suposto remédio na boca e na verdade é chiclete. A demônia que foi gerada nos quintos dos infernos dá muita risada e se diverte. Angustiada, a Tice conta a Bahar e Seida sobre o frasco de remédio. Seida diz que ela não vai fazer isso e só quis fazer drama. A Tice diz que ela já tentou fazer isso 2 vezes. Seida diz que o médico disse que os cortes nos pulsos foram superficiais. Bahar pede que a amiga pare de falar e pede que a Tice fique calma. Ela diz à mãe que vai falar com o Enver e vai pedir que ele peça a Sirin que fique em casa. Seida fica indignada por todos acreditarem na mentira da peste Sirin. Sirin chega ali e diz que já está saindo. A Tice não permite que ela saia e diz que o pai dela quer falar com ela. A pedido de Bahar, Enver faz o esforço de pedir desculpas para Sirin e pede que ela fique em casa. Sirin pergunta se isso é sério mesmo, porque quando sua mãe não estava perto todos queriam excluir ela e que o pai mandou ela sair. Enver diz que se arrependeu e Sirin diz que já que ele está pedindo, ficará. A Tice pede que Sirin entregue o vidro do remédio. Sirin joga os chicletes na pia e os descarta. Ela vai para o quarto. Enver diz a Tice que a Sirin não vai fazer isso e pede que ela fique tranquila. Ele promete que não vai ligar para nada que ela disser, e Bahar também promete isso. Seida também diz a Tice que não vai ligar. A Tice os agradece. Henry chega ao interior, a casa da mãe de Seida. Ele vê Arda de longe brincando e fica sem reação. Henry se aproxima da mãe de Seida, Guten. Guten o reconhece e pede que ele entre. Ela diz que aquele ali é seu neto Arda. Guten pergunta se ele foi para olhar a casa e acha que está meio estragada. Henry diz que na verdade veio para ver o Arda. Vai acontecer uma festa e a mãe dele queria o filho presente e pensou em levar o Arda para ela vê-lo, se tiver a permissão dela. Guten pergunta se a Seida mandou ele ir tirar o menino dela. Henry diz que é claro que não, que a Seida nem sabe que ele veio e pensou nisso sozinho. Guten não acredita nele e questiona o que ele está fazendo com a Seida. Henry revela que é o pai do Arda, que ele é seu filho. Guten diz que não vai deixar ele levar o menino. Pega a Arda e o leva para dentro de casa. Henry tenta falar com ela, mas Guten fecha a porta na cara dele. Henry fala pela porta que não sabia que era o pai do Arda e pede que conversem por favor. Sarp vê Kismet na sala de visita e ela diz que pediram que ela viesse para tentar ajudá-lo. Sarp pergunta quem pediu para ela ajudá-lo. Kismet diz que veio da parte da Bahar. Sarp diz que ela é advogada do dono do café e não da Bahar. Kismet diz que também ajudou a Bahar durante esse período. Sarp se recusa a falar com ela, mas Kismet diz que sabe de todo o histórico dele nesses anos e é bom ouvi-la. Ela diz que sabe da relação dele com o Nezir, do sequestro, do esconderijo da casa de campo, da vida dele como Alpe Al-Karahan e tudo o que aconteceu. Sarp pergunta se ela está o ameaçando. Kismet diz que é claro que não, mas pode ajudá-lo como advogada, porque já sabe de todos os detalhes da vida dele. Ela diz que se ele deixar de lado todos os problemas que tem com o Arif, pode ajudar ele, e foi o Arif quem pediu para ela ajudá-lo. Kismet recebe uma ligação de Arif e diz que está falando com o Sarp, mas ele não quer aceitar ela como sua advogada. Arif pergunta por quê. Kismet diz que não sabe, e talvez ele não confie nela. Arif pede que ela diga que as crianças estão esperando ele. Bahar pergunta a Arif o que a dona Kismet disse. Arif diz que ela disse que foi um problema com alguém com o mesmo nome que o dele, que tem o nome dele, mas irá levar um tempo lá.
Bahar se alivia por não ser algo grave e diz que só está perguntando por causa das crianças. Arif diz que isso já não é mais problema dele. Bahar diz que não quer que ele pense que isso é pelo Sarp. Sabe que ele não tem obrigação de fazer isso. Arif diz que seria capaz de ir lá buscar o Sarp só para não ver as crianças tristes. Bahar agradece por tudo que ele faz desde cedo pela Nissan e o Doruk. Piril e os gêmeos chegam à festa da circuncisão. Doruk corre para abraçar Piril. Nissan também a cumprimenta. Doruk fica impressionado pelos presentes que Piril trouxe. Tem presente para Nissan também. Piril pergunta se o Sarp não irá. Doruk diz que o papai foi na delegacia, porque a polícia chamou ele. Piril se surpreende e pergunta a Bahar o que houve. Bahar diz que daqui a pouco explica, mas não foi nada demais. Já na cozinha, a sós, Bahar conta para Piril a situação. Sirin chega ali e diz: Piril, você aqui? Que horror, maninha. Você nem me avisou que ela tinha chegado. Eu poderia ter te dado as boas-vindas, mas eu peguei no sono um pouco, e então nem percebi que tinha chegado. Piril diz que ela não precisa lhe dar nenhuma explicação. Seida chega na cozinha. Piril diz a Bahar que pode pedir ajuda para seu pai. Bahar diz que o Nezir proibiu que ela ou o Swat ajudassem o Sarp. Piril diz que se preocupa pelo Sarp, mesmo que eles não tenham mais nada. Bahar diz que também está aflita pelo que aconteceu, pelas crianças, mas que entre ela e o Sarp não existe mais nada. Sirin, debochada, diz: Já que ninguém quer saber dele, podem deixar para mim? Seida pergunta a Sirin o que ela tá querendo. Sirin responde: O Sarp. Seria um desperdício se ninguém quisesse saber dele. Seida diz que então ela atira para todo lado sem nenhum respeito. Ela quase vai para cima de Sirin, mas Bahar controla a amiga. Seida diz que nunca conheceu alguém que gosta tanto de tirar a paz das pessoas. Sirin diz que é uma pena que o Doruk vai lembrar para sempre que o pai dele não estava presente no dia da circuncisão. Vai ficar traumatizado e o menino fofinho vai virar um assassino em série. Bahar se controla e chama Piril para ir lá fora. Sirin pergunta a Piril se ela mandou as fotos para Bahar, porque sabe que ela ainda tem aquelas fotografias. Bahar pergunta de que fotos a Sirin está falando. Sirin diz que a Piril sabe do que se trata e se retira. Bahar exige que Piril mostre essas fotos que a Sirin mencionou. Piril diz que não sabe do que ela falou. Enver chega ali e Bahar, nervosa, quer ver as fotos. Enver diz que vai se explicar para ela, mas Bahar diz que só quer ver essas fotos e ponto final. Enver promete que vai contar a verdade para ela, mas pede que fique calma. Atice chega ali e Enver diz que precisam conversar com a Bahar e chama Piril para ir com eles. Seida diz a Atice que a Sirin falou de umas fotografias e depois saiu. Na sala, Enver, Piril e Bahar se reúnem. Enver diz a Bahar que quando ela estava internada, a Sirin sumiu e ninguém sabia sobre ela. Então a Piril avisou para o Sarp onde ela estava e ele foi atrás dela na casa do Swat. Bahar diz que já sabe de tudo isso que ele está falando. Enver diz que quando eles estavam lá, a Sirin pediu para ficar sozinha com o Sarp e chantageou ele pela medula dela. Ele confessa que a Sirin obrigou o Sarp a fazer umas fotografias falsas dos dois. Bahar pergunta que tipo de fotografias. Piril responde que são fotos dos dois fazendo amor. Enver diz que essas fotos são falsas, não são reais. Bahar fica aflita e diz que agora mesmo quer ver as fotos, que por favor quer ver. Piril pergunta por que Bahar está agindo assim, que nem ela ficou desse jeito e na época ainda estava casada com ele, e é muito exagero. Bahar pede que ela não fale de exagero, porque a Sirin é sua irmã. Piril diz que o Sarp era seu marido quando a Sirin resolveu fazer aquelas fotos com ele. Enver diz que já disse que são fotos falsas e que a Sirin só fez isso para causar mal nela. Bahar começa a chorar e diz que tudo foi uma mentira, que toda sua vida foi uma mentira, e esse homem que seus filhos chamam de pai enganou a esposa com a irmã por anos e ainda mentiu um monte de vezes. Furiosa, ela ainda quer ver as fotos. Piril diz a Bahar que o seu Enver está dizendo a verdade, que a Sirin só fez isso para atingir ela. Bahar, revoltada, diz que é claro que os dois iriam dizer isso e pergunta a Enver se ele acha mesmo que a Sirin iria chegar e dizer: "Olha, pai, isso aconteceu de verdade." Bahar diz a Piril se ela acha que o Sarp iria chegar nela e dizer que tinha feito amor com sua irmã, e é claro que eles irão dizer que aquelas fotos eram falsas, e eles acreditaram. Bahar manda mostrarem logo as fotos. Sirin chega ali, rindo, e pergunta o que aconteceu. Piril mostra as fotos para Bahar ver.
Bahar fica em choque vendo as fotos íntimas entre Sarp e Sirin. Enver exige que Sirin confirme logo para Bahar que aquelas fotos são falsas. Sirin diz: tudo bem, é mentira. Essas fotografias são falsas. Eu inventei tudo o que aconteceu. Nada ali é real. Eu confirmo. Só isso? Ela sai para o quarto, enquanto Bahar fica muito abalada pelo que ficou sabendo. Enver consola Bahar. Atice diz a Seida que não sabe por qual de suas filhas sente mais tristeza. Seida diz que sabe que as duas são filhas dela, e é muito difícil quando você é mãe. No quintal, Arif pergunta a Piril se ela sabe o que aconteceu lá dentro. Piril diz que a Bahar viu umas fotos pesadas e ficou abalada. Arif pergunta que fotos. Piril diz que é do Sarp e da Sirin juntos em poses comprometedoras, e que a Sirin tirou essas fotos só para incomodar a Bahar. Ela diz que a Bahar não quis acreditar que aquelas fotos são mentiras. Arif diz que não sabe quem é pior, e não acha que essas fotos são falsas, e pergunta o que ela acha. Piril diz que pode ser, vai saber. Ela diz que a Bahar e o Sarp não têm mais nada, e isso pode ser bom para o Arif. Arif diz que se preocupa de verdade pela Bahar, sem interesse. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!